E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. O Japão soltou, o Ministério das Finanças soltou o saldo da conta corrente do Japão. E nisso já deu para sacar que tá caindo o montante que o Japão tem guardado de reserva, tá? E nessa brincadeira toda aqui que acontece, o Japão está se afundando cada vez mais no vermelho. E isso o que significa? Que para o Japão sair do vermelho só tem um caminho: aumento de impostos, a arrecadação de impostos. E nessa brincadeira toda você já sabe agora qual política que vai ser seguida daqui para frente no Japão, tá? Por que eu falo isso? Acompanha com o tio aqui para você ter noção. E antes de mais nada, tá? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal, tá? Olha só, o superávit em conta corrente, tá? O saldo positivo, tá? Da conta corrente do Japão caiu 92,8% em maio em relação ao ano anterior para 128,4 bilhões de ienes. O que dá a bagatela de 944,5 milhões de dólares em importações crescentes, importações que ele está trazendo, tá, para o Japão. Importações crescentes impulsionadas pelo aumento dos preços de energia em meio à invasão, né, na Ucrânia, lá pela Rússia, e o enfraquecimento do iene, disse o Ministério das Finanças. Só vou fazer um adendo aqui antes de continuar. No exato momento que eu estou gravando essa matéria aqui, o iene bateu de novo a casa dos 137 ienes para $1. Tá? Então você vê que subiu de novo o iene, o dólar subiu, o iene despencou, tá? De novo, tá? 134. E o Kuroda soltou uma nota falando que eles vão ainda mais aumentar a flexibilização do iene em relação ao dólar. O que isso quer dizer? Que eles não vão fazer nada para continuar, para conter a alta do iene em relação à alta do dólar, a alta do dólar em relação ao iene, e muito pelo contrário, eles vão incentivar o mercado, entre aspas, a continuar desvalorizando o iene. Então, para poder salvar o mercado japonês, a desvalorização do iene, só o milagre no exterior, porque o Japão não vai fazer nada, de acordo com o Kuroda, tá? Então Kishida já deve ter mandado algum bilhete para ele, falar: não faça nada, muito pelo contrário, incentive a flexibilização do iene. Então você já sacou o que vai dar, né? E com esse tipo de matéria aqui, já deu para você sacar que o Japão só tem uma saída para poder acabar com isso: aumento de arrecadação de impostos de alguma forma, geração de empregos, aumento de impostos ou alguma outra coisa. Caso contrário, é só ladeira abaixo a economia japonesa, tá? E economia japonesa ladeira abaixo, você já sabe o que acontece. O saldo em conta corrente, um dos maiores indicadores do comércio internacional, ficou no azul pelo quarto mês consecutivo, mas o saldo do superávit foi o menor já registrado para maio, segundo os dados preliminares divulgados pelo Ministério. Então você vê que dados preliminares, então a coisa ainda pode piorar ainda mais, tá? Entre os principais componentes, o déficit, tá? A perda, né, comercial de bens aumentou 1,9 trilhão de ienes em relação ao ano anterior para quase 2 trilhões de ienes. Com o valor de importações, o Japão está comprando mais do que está vendendo, crescendo 51,3% para 9,4 trilhões de ienes pelo 16º mês consecutivo. Então você vê que já são 16 meses que o Japão está comprando mais do que está vendendo. Então você já sabe o que acontece. Quando você gasta muito e não repõe aquele dinheiro, o que acontece com as contas? É isso aí. O valor das importações foi o mais alto desde que os dados comparáveis se tornaram disponíveis em 1996. Vou até ler de novo para você. Você não escutou errado. É isso mesmo. O valor das importações foi o mais alto desde os dados comparáveis se tornaram disponíveis em 1996. Desde 1996 para cá, você vê que esse é o mais alto. Impulsionados pelo aumento das importações de petróleo bruto, gás natural
e carvão em meio à disparada dos preços da energia. O preço do petróleo bruto quase que dobrou em relação ao ano anterior em termos de ienes, segundo o Ministério. Claro, desvalorização do iene em relação ao dólar. E geralmente o pagamento é feito em dólar, então você já sabe o que aconteceu, né? E dependendo da coisa continuar aí, vai quase triplicar. Além do aumento dos custos de energia, a forte desvalorização do iene em relação ao dólar americano também fez que os preços de importação subissem. No mês do relatório, o dólar subiu 20 ienes em relação ao ano anterior, para cerca de 129 ienes. Isso quando saiu o relatório. Hoje, quando estou gravando a matéria, já está em 137 ienes. E aí? Então já deu para você sacar que a economia do Japão está ladeira abaixo. Tá? Por região, as importações da Ásia e Oriente Médio aumentaram notavelmente, disse o Ministério. As exportações, isso é quando o Japão vende, tá? Cresceram 19,9% para 7,4 trilhões de ienes pelo 15º mês consecutivo, lideradas por rápidos embarques de ferro e aço, combustíveis minerais e componentes eletrônicos, incluindo semicondutores, como embarques para a Ásia especialmente crescendo. Olha só esse detalhe do semicondutor. Você vê que eles estão embarcando, vendendo muito semicondutor. Só que as empresas como Toyota falam que está faltando semicondutor no Japão. Então elas não conseguem produzir carros, então corta o serviço da galera. Então você vê que se o Japão está exportando semicondutor, basicamente deveria estar sobrando. É igual que acontece no Brasil. Você vê que o Brasil ele mexe muito com a agroindústria. Só que o que acontece? Eles vendem o excedente, não quer excedente, tipo assim, eles vendem a coisa boa e deixam a porcaria para dentro do país. O Japão está acontecendo a mesma coisa. Então você vê, incluindo os semicondutores. É a velha história também. A Sony fala que está faltando semicondutor para fazer PlayStation 5. Por isso que está faltando PlayStation 5 no mercado. Só que, se estão exportando semicondutores, faz lógica falar que está faltando semicondutor? Por isso que eu já havia alertado antes. Conversa fiada em relação à falta de semicondutores. Já havia alertado bem antes isso. O que é? O povo está ficando sem grana para comprar carro. E as empresas elas têm que dar uma desculpa para não falar que o povo não está comprando carro. Aí fala o quê? Está faltando peça para poder garantir o serviço do povo. Vocês entenderam a falcatrua agora? Como é que a coisa está gerando aqui no Japão? Pois é, acredite quem quiser. É aquela velha história. Nem tudo que reluz é ouro. Eu sempre avisei. Vou trazer a verdade aqui nua e crua. E outra, eu sempre avisei aqui também. Não precisa apontar dedinhos. Porque a verdade vem no pé. A verdade aparece. Então, quando você for fazer alguma análise econômica, socioeconômica, seja lá do que for, ou até da vida do vizinho, procura ver uma visão geral, uma visão macro. Caso for fazer uma análise, eu já peço para não julgarem, porque você vê que quando faz julgamento, já está apontando o dedinho, está acusando, e a coisa não é por aí, tá? Porque nós nunca sabemos, na realidade, o que está acontecendo. A verdade só vem com o tempo, e você vê que a verdade aqui mostrou, tá? As coisas como é que são. E aí? Então você vê que tem muita sacanagem por trás que as empresas estão fazendo para cortar as horas de serviço das pessoas aqui no Japão. Por isso que eu sempre alertei as pessoas, pelo menos aquelas que vêm me perguntar, né? Japonês, em relação a financiamentos, o que eu faço? Toma cuidado. Procura fazer pesquisa da onde você vai trabalhar. Mesma coisa para as pessoas que vão trocar empregos no Japão. Sempre avisei também. Faça pesquisas. Como é que a empresa é, como é que está de trabalho e como é que a empreiteira é. Porque depois que você assinou o contrato e foi, não tem como chorar depois. Tá? E se acontecer alguma coisa no meio do caminho, o prejuízo é dobrado. Por que eu falo que o prejuízo é dobrado? Porque até você regularizar o seu salário, geralmente são 2 meses. Tá? A não ser que você entre bem no princípio do mês. Aí chegou no final do mês já está regular. Mas se você entrar no princípio na metade do mês, você tem que trabalhar essa metade e o outro mês inteiro para regularizar o seu salário. Então, basicamente, só no 3º mês você vai ter um salário regular inteiro. E nessa brincadeira toda, se você não tem
uma poupança, um dinheiro guardado, você vai ter que amargar com o quê? Vai ter que pedir ajuda para a empreiteira, no caso assim, o famoso vale. E com isso o que acontece? Aumenta mais o seu gasto, né? E diminui o seu ganho no outro mês, porque eles vão descontar esse vale que você tirou. E nisso, dependendo da situação, pode se tornar uma bola de neve, tá? Por isso que tem que se tomar cuidado com certas coisas. Mas continuando aqui, o déficit comercial de serviços, enquanto isso, encolheu 111,7 bilhões para 158,5 bilhões de ienes, em grandes partes, devido a uma diminuição nos pagamentos de anúncios das gigantes tecnológicas dos Estados Unidos, conhecidos como GAFA, a sigla GAFA, que inclui o Google, a Apple, o Facebook, a Amazon e etc. Tá, então já deu para você sacar que o Japão está gastando mais, ele está vendendo de menos, e o dinheiro em conta só está diminuindo. E como tem aquele fator previdenciário, tá, o governo japonês vai começar a descabelar e vai chegar um momento que os impostos vão começar a subir de forma horrenda. Porque o Japão ele vai ter que tirar dinheiro de algum local. E geralmente, da onde que se tira mais dinheiro, tirando investimentos, da onde que é impostos, né? O saldo de viagens que reflete o dinheiro gastos pelos visitantes estrangeiros no Japão, o famoso turismo, tá? Em serviços e bens em relação ao valor gasto pelos japoneses no exterior, registrou um superávit de 18,7 bilhões de ienes, maior do que os 17,4 bilhões de ienes registrados há um ano antes. Então você vê que basicamente subiu o quê? 1 bilhão de ienes só. É pouco, tá? Em relação a um país. Então é sinal que veio mais estrangeiros para o Japão do que japoneses saindo do país. Então já dá para você sacar também como é que a coisa tá. Então você viu que o Japão ele comprou 51% e só vendeu quanto mesmo? Quanto que era aqui que ele vendeu? Só ver aqui. Paraná. E vendeu 19,9%. Então você vê que o Japão comprou mais que o dobro e vendeu merrequinha. Tá? Em meio ao afrouxamento das restrições associadas às infecções por coronavírus, o Japão aceitou 147 mil visitantes em maio, um aumento acentuado em relação aos 10 mil do ano anterior, enquanto 134 mil cidadãos japoneses deixaram o país, segundo o governo. É aquilo que eu havia explicado. Menos japoneses estão viajando, mais estrangeiros estão vindo para o Japão gastar dinheiro para cá. Eu havia alertado também que a parte do turismo iria ajudar alguns setores da economia, sim, mas você vê que são números tímidos ainda. 147 mil para um Japão é nada, tá? Praticamente. Então, isso vai ter que triplicar esse número aí para começar a mostrar resultados reais. Caso contrário, vai ficar nesse tete a tete. Por quê? De 147 estrangeiros para 134 mil japoneses que podem sair, que iriam sair do Japão, basicamente saíram do Japão, né? Desculpa. Você vê que estão os números muito próximos. E nessa brincadeira toda, você já sabe que isso aí pode se inverter. E nisso se inverter, o que acontece? Um déficit para o turismo do Japão. Então já deu para você sacar também. Aqui, nesse ponto, eu quero que você preste bem atenção. Por quê? Esse ponto aqui, ele ressalta muito o que eu venho falando, venho pregando, praticamente evangelizando nos últimos vídeos. O que é? Invista seu dinheiro. De alguma forma, nem que seja montante pequeno, pequenininho, nem que seja 1.000 ienes, mas invista. Não deixa dinheiro parado. Por quê? O próprio Japão aqui provou aquilo que eu já venho falando há tempos. A renda primária, que reflete os retornos dos investimentos no exterior, registrou um superávit de 2,4 trilhões de ienes, um aumento de 164,7 bilhões de ienes no ano, devido a uma expansão na receita de investimentos em portfólio. Então você vê que se o próprio país, o Japão, provou aquilo que eu estou falando, quem que está com a razão?
Entende? Então é aquela velha história. Por isso que eu sempre, como eu quero o melhor para você, eu venho trazendo o melhor para você dentro do meu entendimento. Tá? Então é aquela velha história. Por isso que eu falo para você, invista seu dinheiro. Não deixa seu dinheiro parado. Tá? E você vê que o Japão, isso aí são investimentos no exterior, em portfólio. Então o que acontece? Mande seu dinheiro para fora. Invista no Brasil. Pegue algum CDB, CDI, alguma outra coisa. Invista. Tesouro. O Tesouro Direto do Brasil também é bacana para investimentos a médio e longo prazo. Então tem muita coisa assim que você pode investir. Ah, japonês, mas eu não quero dispor do dinheiro. E se eu precisar do dinheiro? Beleza, coloca no investimento, tá? Procure um banco, né, que você tenha confiança, invista seu dinheiro, né, e peça a ajuda de algum corretor ali daquele banco, alguém presente no banco ali, que você possa fazer os investimentos, tá? Só que o dinheiro esteja disponível para você ao momento que você quiser. Meus investimentos são assim. Você vê que eu ganho muito pouquinho no YouTube, meu canal é pequeno, eu tenho ganhos quase ínfimos em relação a alguns canais que foram abertos depois de mim, em relação ao Japão, que já tem o triplo ou quádruplo de pessoas de mim, do que o canal aqui. Por quê? O canal aqui fala certas verdades que as pessoas não querem ouvir. Então esses canais ganham muito mais dinheiro que eu. Só que o pouquinho que eu ganho aqui, eu invisto uma parcela. Claro que a outra parcela, que eu ajudo minha família, ajudo a família da minha esposa, tá, na medida do possível, tá, com o dinheiro, porque você viu que na época do coronavírus o pau comeu, muita gente ficou sem grana, e as nossas famílias no Brasil não foram diferentes, tá? Então ajudo também, tá? Mas eu invisto, tá? Não deixo o dinheiro parado. Então é aquela velha história. Eu quero que você invista também, tá? Nem que seja aí R$1, R$2. Ah, japonês, mas eu vou gastar dinheiro para mandar fazer essa remessa para o Brasil. Sim, é uma perda que você vai ter, tá? Só que, por outro lado, dependendo da forma que você investir, você logo consegue recuperar esse valor que você gastou pagando a remessa. Para tudo você tem que investir nesse mundo, tá? Você não existe um investimento zero com grandes retornos. Você tem que ter um investimento, você tem que dar o pontapé inicial, tá certo? Então você vê que se o próprio país, o Japão, conseguiu ganhos horrendos com investimento, por que você não pode ganhar também? Comece, se você não tem grandes quantias, comece com pouco, tá? De grão em grão é galinha de papo. Se você não conseguir mexer nesse dinheiro, melhor. Pense comigo. Você, de um mês para o outro, você vai ganhar juros. Aí vai somar aqueles juros, mais com aquele montante que você tem. Vai ficar juros, sobre juros, sobre juros. E aí? Entende? Então, dependendo, vai chegar um certo montante que você vai reaplicar aquele dinheiro. Aí se você tiver um certo montante a mais ali para reaplicar, reaplique junto. Aí vai ficar aquele montante que é desse tamanho, vai ficar assim. E vai ficar assim, assim, daqui a pouco ele já vai estar assim, assim, né? Então pense bem nisso, tá? É o seu futuro que está em jogo. Ou você quer morrer, entre aspas, assim, chegar ao final da vida trabalhando dentro de uma fábrica no Japão. Complicado. Não falo para você ir embora do Japão com investimentos, dependendo, você consegue morar no Japão vivendo dos investimentos. Só que é aquela velha história, entre você viver uma vida mais plena com investimentos e você viver uma vida dentro de uma fábrica, são dois extremos. O que você quer para você? Tá certo? Mas é isso aí, família. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like e clica no sininho para receber as notificações de vídeo que acontecem aqui no canal em relação ao Japão. Tá certo? Você vê que a verdade no Icru tá aí. Se enxerga quem quiser. Tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais.